Olá pessoal, eu sou Erisoldo Correia e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de C# para iniciantes. Na última aula nós fizemos esse código e aprendemos a trabalhar aqui no caso com o if aninhado, ou seja, com vários ifs, fazendo vários testes, né? E também começamos a trabalhar aqui no caso com a variável do tipo double, ok? E eu falei que nessa aula nós íamos fazer um complemento aqui no caso do if aqui para poder finalizar aqui essa parte básica aqui do if. E é o seguinte, nós vamos precisar agora trabalhar com operadores lógicos. Nós já estamos trabalhando aqui no caso com os operadores relacionais, certo? Que são os testes de maior igual. Podemos também utilizar, como eu já falei antes, podemos usar o maior igual ou menor igual, só o símbolo de maior ou só o símbolo de maior. Podemos usar também a questão da igualdade, ou seja, só lembrando, pessoal, quando você tem um sinal de igual, o C# vai entender como atribuição, ou seja, é como nesse caso aqui da média. Eu estou dizendo que a média está recebendo o valor dessa operação matemática, que é nota 1, nota 2, nota 3, somadas, dividido por 3. Ok? Então, o valor que der aqui nessa operação matemática está sendo atribuído à variável média. Se eu quisesse verificar se aqui no if, se é exatamente aquele valor, sem questões de ser maior ou também questão de menor, em vez de maior ou igual, eu precisaria utilizar aqui no caso, então, 2 sinal de igual, porque apenas um sinal de igual aqui dentro não iria validar como igualdade, em si como método de atribuição, ok? Mas vamos agora então aqui partir para uma forma onde nós vamos trabalhar com o if de uma maneira um pouco mais complexa. É só um pouquinho, tá? E vamos seguir. Eu vou apagar aqui basicamente esse código todo aqui, porque eu não vou utilizar isso aqui tudo. Na verdade, eu vou utilizar apenas 2 variáveis hoje. Uma delas vai ser média e a outra vai ser faltas. E nesse caso, eu vou deixar também como double a média. A falta eu vou deixar como double, eu poderia colocar como inteira, não tem problema. Mas por que eu vou deixar a média como double? Porque eu posso querer colocar, no caso, um número com casa decimal, certo? Só por isso. Aqui, no caso, em vez de eu fazer toda uma continha para declarar a média da pessoa, aqui no nosso caso aqui nós já vamos fazer a inclusão direto da média e também das faltas. Mas nesse caso, então, a forma como nós vamos trabalhar depende dos operadores lógicos. Por quê? Porque eu vou querer testar 2 condições e não apenas uma, ok? E como é que eu faço isso? Eu vou aqui pegar, então, vou colocar aqui, ó, console.writeLine. Na verdade, eu vou escrever write dessa vez, para escrever na mesma linha. Abrir e fechar parênteses, abro aspas e vou colocar aqui: digite a média do aluno. Dou um ponto e vírgula, dou um espacinho aqui, porque como eu vou trabalhar na mesma linha, se eu não der esse espaço, o número vai ficar colado aqui nesses 2 pontos, certo? Vou colocar aqui então o ponto e vírgula, finalizando a instrução, e agora vamos atribuir o valor que vai ser digitado à variável média. Então nós vamos colocar média recebe console.convert. Desculpa, opa, olha eu errando, é convert
ponto toDouble o console é lá dentro, né? Então média recebe convert.toDouble, abro e fecho parênteses, aí eu vou colocar o console ponto write line. E agora por que eu vou colocar o write line? Porque depois que ele fizer isso, aí ele vai descer para a linha de baixo, certo? Então vamos colocar aqui o write line, abro e fecho parênteses, e aqui fora eu fecho meu parênteses também. E por que aqui dentro está dando erro? Vacilão, hein? Read line. Acontece, pessoal. Esse vídeo eu tô gravando de manhã cedo, ainda tô meio que com sono aqui. Peço desculpas aí, mas bom, acontece. É o seguinte, vamos lá. Então, não, aqui no caso é read line, né? Write e write line é lá no método de escrita. Aqui eu quero ler, ok? Então vamos lá. Eu tenho a variável média, e ela vai receber um valor, certo? Que seria a média do aluno, por exemplo. E aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Então eu vou copiar esse código aqui e vou colar, só que em vez de digitar a média do aluno, eu vou colocar aqui a quantidade de faltas do aluno. E em lugar de média, eu vou atribuir a variável faltas. Ou seja, nesse procedimento, eu vou estar inserindo a média e também a quantidade de faltas. E agora a gente precisa criar o nosso teste lógico, né? O nosso if, para verificar se vai aparecer aprovado, recuperação ou reprovado. Então vamos lá. Vou colocar aqui um if e seria mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui média maior ou igual que 8. Beleza. Eu já poderia agora abrir o meu bloco de condições aqui, certo? Para poder escrever, se a média for maior ou igual a 8, colocar aqui o console.writeLine aluno aprovado. Ok? E fecha a instrução. Porém, tem uma questão. Agora nós temos também a inclusão das faltas. E eu preciso verificar se o aluno está com o número de faltas necessários para ser aprovado. Vamos imaginar uma faculdade, por exemplo. Você tem lá uma nota, uma média que você precisa ter mínima para passar, mas também tem uma quantidade de faltas. Normalmente, você tem aí uma quantidade de faltas de no máximo 25%, certo? E se você estourar esses 25% de faltas, basicamente você é reprovado automaticamente. Então nós temos que fazer com que o aluno tenha um número de faltas sempre inferior ao que seja, por assim dizer, a condição das faltas, né? Então como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que testar. Para fazer esse teste, eu dependo de um operador lógico. Nesse caso, eu quero que a média do aluno seja comparada com o valor e, olha esse e que eu estou utilizando, as faltas sejam menor que um determinado número de faltas. Então, para que apareça a mensagem aprovada, eu preciso que o aluno tenha a quantidade de faltas e a nota com determinados valores, certo? Então, como é que a gente faz essa conjunção lógica e? A gente utiliza dois es comerciais, ok? E aí eu vou colocar aqui faltas menor que 15, por exemplo. Só que perceba
que aí eu estou trabalhando com duas condições, então eu preciso colocar esses dois testes condicionais dentro de um outro grupo de parênteses para que o C# entenda que eles fazem parte de um teste só. Eu estou fazendo um único teste, mas verificando duas condições, ok? Então, se a média do aluno for maior ou igual a 8 e as faltas forem menor que 15, então vai aparecer aluno aprovado. Agora, vamos fazer uma outra condição, else if. E agora eu vou pegar e fazer aqui, ó, já abri o grupo grande aqui, né, de teste, já abri o grupo menor aqui. Vou colocar média maior ou igual a 6, porém ela é maior ou igual a 6, mas menor que 8, ok? Aí eu vou colocar o condicional e faltas menor que 15, console.writeLine, aí a gente coloca aluno em recuperação. Ok? Agora vem a outra questão aqui, o else, né? O só else. Aí eu posso nem colocar aqui, né, um teste, né? Eu simplesmente coloco aqui o else e venho aqui e coloco aqui um console.writeLine aluno reprovado. Fecha a instrução. Ok? Então, basicamente, essa lógica aqui está fazendo o seguinte, ó. Ele vai testar. Qual que é a primeira condição que ele vai testar? A média é maior que 8? Sim, a média é maior que 8. Ele tirou 10, por exemplo. Então, tudo bem. Mas, as faltas são menor que 15? Se as faltas forem menor que 15 e a média é maior que 8, então vai aparecer que ele está aprovado. Agora, se a média for maior que 6, menor que 8, e ele tiver faltas menores que 15, então vai aparecer recuperação. Em qualquer caso contrário aqui, vai aparecer aluno reprovado. Uma coisa que vocês podem reparar é o seguinte: quando eu utilizo operadores relacionais, eu vou colocar aqui embaixo aqui, só para mostrar aqui para vocês, ok? Vou colocar como comentário. Quando você usa operadores relacionais, você tem dois e comerciais que vão representar uma conjunção, certo? Ou seja, eu preciso que todos os meus testes condicionais sejam verdadeiros, ou seja, todos os testes condicionais devem ser verdadeiros para que haja um retorno verdadeiro. Ou seja, se o cara tiver com a média maior que 8, porém as faltas dele for maior que 15, ele já está reprovado. Nem testa o de baixo, ele já está reprovado. Por quê? Porque eu estou determinando, no caso aqui, que tem que ser as duas condições verdadeiras. A mesma coisa está acontecendo aqui. Vamos ver isso na prática? Eu vou compilar o código. Vamos lá, compila. Agora eu acordei, agora eu já estou mais ligado aqui, já não estou mais escrevendo coisa errada. Vamos lá, digite a média do aluno. Vou colocar aqui média 9, ou seja, a média está maior que 8. E vou colocar o número de faltas. A gente tem que saber se é menor que 15. Vou colocar 10. Então, aluno aprovado. Beleza. Vou compilar de novo. Vamos colocar aqui nota 6, porque a gente está testando se é maior ou igual a 6, né? Vou colocar aqui 12 faltas. Ali, aluno em recuperação. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a mesma nota 6, porém eu vou colocar que ele está com 20 faltas.
Olha lá, aluno reprovado. Por quê? Porque o teste lógico aqui de média 6 e faltas menor que 15 deu falso. Por quê? Porque não bateu as duas condições. Porque eu estou usando um operador lógico aqui, e. E eu posso usar também um operador lógico chamado OU. O OU, ele determina que o resultado do bloco de instrução vai ser executado, ou seja, o retorno do if vai ser verdadeiro, caso uma das condições sejam verdadeiras, que é o método OU. Ou seja, o aluno está com média maior ou igual a 8? Não, não está. Ou ele tem faltas menor que 5. Então, por exemplo, se a média dele for maior ou igual a 8, ou as faltas dele for menor que 5, ele estaria aí aprovado, ok? Então, isso aí é um pouquinho de verificação lógica de como que pode funcionar a questão. E o símbolo para OU é duas barrinhas assim, ó. Essas duas barrinhas em pé aqui verticais. Então, apenas uma das condições sendo verdadeira, o resultado será verdadeiro. Ou seja, ele vai retornar verdadeiro. Vamos fazer um testezinho aqui, só para vocês entenderem. Eu vou comentar esse código aqui. Só para não perder ele. Vamos criar um novo if aqui embaixo. If. Abrir aqui duas seções de instruções. Vamos colocar aqui. Média for maior que 8. Dessa vez tem que ser maior que 8. Não dá para ser igual a 8. Por exemplo, 8.2 é maior que 8. Agora 8, certo? Ou coloca as duas barrinhas. E aí vamos colocar aqui faltas menor que 10, certo? E aí quando a gente colocar aqui console.writeLine retorno verdadeiro, só para vocês entenderem aqui um pouquinho da situação, ok? Vou colocar aqui vou colocar aqui para compilar. Então, eu vou digitar aqui 8. Eu vou colocar aqui 5. Olha lá, retorno verdadeiro, ok? Eu vou colocar um caso contrário aqui, um else. E colocar aqui, ó, console.writeLine retorno falso. Beleza. Por quê? Se eu colocar 8 e colocar aqui faltas 20, ó, retorno falso. Por quê? Eu estou testando. Ou as faltas são menor que 10, ou a média é maior que 8. Só que tem um detalhe, eu coloquei maior, eu não coloquei maior ou igual. Se eu colocar aqui maior ou igual, deixa eu fechar a execução aqui. Se eu colocar aqui maior ou igual, cadê? Vai, aí. Maior ou igual. Agora, se eu colocar o 8, como eu estou testando também a questão de igualdade com 8 e colocar, por exemplo, faltas 15, aí ele dá retorno verdadeiro. Por quê? Porque ele verificou que uma das condições era verdadeira, ok? E você pode trabalhar da mesma forma que a gente trabalhava no if, como é que fala? No if aninhado, né? Eu posso trabalhar com quantos else if eu quiser. E eu posso fazer também uma análise um pouco mais completa. Por exemplo,
Eu não vou fazer aqui, mas vou só mostrar para vocês, ó. Média maior ou igual a 8 e... Aí eu coloco, por exemplo, assim, ó. E faltas menor que 10. Aí eu vou colocar aqui, ó. Ou... Aí eu abro um outro condicional. Média maior ou igual a 7 e... Na verdade eu vou colocar aqui, ó. Média maior ou igual a 6 e... faltas menor que 15. Aí a gente abre um parênteses aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou verificando dois testes condicionais aqui. Então esses dois têm que retornar verdadeiros. Caso esses dois retornem falso, ele ainda pode testar esses outros dois condicionais, ó. Média maior ou igual a 8 e faltas menor que 10, ou média maior ou igual a 6 e faltas menor que 15. Qualquer retorno diferente disso aqui, aí vai dar o falso. Vamos testar aqui, ó. Vamos lá, vou colocar aqui média 8, faltas 10. Retorno verdadeiro. Se eu colocar agora aqui média 6 e faltas 14, retorno verdadeiro. Se eu colocar 8 e faltas 14, também vai dar verdadeiro. Será? Vamos ver. Ó, média 8 e faltas 14. Note que aqui eu estou colocando uma média padrão com o primeiro teste lógico, porém dando falso para o segundo teste lógico. Já aqui, o 8 é maior que 6? O 8 é maior que 6. E as faltas são menor que 15? São. Então, ele dá retorno verdadeiro. Agora, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 4, mesmo que eu coloque 14, ele já dá retorno falso, porque ele não encontrou retorno positivo em nenhum dos testes condicionais. Ok? Pessoal, esse aqui é a forma de você trabalhar, então, com vários testes condicionais dentro do if. E um dos motivos pelo qual você pode utilizar, por exemplo, vários ifs aninhados, é claro que isso aqui é só um exemplo, mas já serve aqui para vocês entenderem a lógica de como trabalhar com os operadores lógicos e o ou, certo? Não se esqueçam nunca de respeitar a hierarquia aqui do código, ou seja, se você tem um grupo dentro de parênteses e você vai abrir outro grupo dentro de parênteses ao lado e você quer testar esses dois grupos em conjunto, você precisa colocar eles também dentro de parênteses e assim por diante. Então, sempre importante frisar que se você esquecer de abrir ou fechar um único parênteses, o código vai dar erro, ok? Assim como dá erro também quando você não coloca o ponto e vírgula, certo? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma das novidades. Já deixa o seu like, compartilha com qualquer pessoa que você conheça que queira aprender C#. Uma boa semana, até a nossa próxima videoaula. Um abraço, fui!